Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Diego e eu estou aqui nesse vídeo do YouTube para convidar vocês para assistir o próximo episódio do Diverse Língua. Neste episódio iremos conversar com Yuri e com Agatha, que estudam nos Estados Unidos. E vai ser um bate-papo muito legal, eles vão falar sobre o processo, sobre as provas que eles fizeram para estar lá, sobre como é que você pode buscar formas de estudar fora. Então tá muito legal o bate-papo, espero que vocês adorem esse episódio e deixe lá um comentário aí, se quiser também dar alguma sugestão, fiquem à vontade e deixem um like, beleza? Abraço! Começa agora mais um Diverse Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. E aí, ouvintes, estamos com mais um episódio do Diverse Língua e comigo hoje está, para apresentar esse episódio... Oi, eu sou a Andresa, estou aqui para apresentar de novo e o novo episódio de Diverse Língua com a edição do Diego Victor. Isso aí, ok. E hoje estamos com dois convidados especiais. Um deles é meu irmão, Yuri, e a esposa dele, a Agatha, né? Então, eu vou ler um pouquinho aqui sobre eles dois, sobre quem é a Agatha e quem é Yuri. Então, Yuri, a Agatha, né? Vamos começar pela Agatha. A Agatha tem bacharelado e mestrado em Oceanografia Física pela Universidade de São Paulo, atualmente doutoranda em Engenharia e Ciências Aplicadas na University of Massachusetts, Dartmouth. Essa foi a primeira aula que a gente teve que ter aqui para falar, porque o nome dessa cidade, isso é curioso, né? Porque eles pronunciam, quando tem mouth no final, eles pronunciam como myth. Então, a pronúncia, na verdade, é Dartmouth. Ok. Aí já chegou ensinando. Mas foi engraçado, porque quando a gente chegou, a gente falava, né? A gente falava Dartmouth, alguma coisa assim, né? E ninguém entendia. Uhum. E a galera ficava meio com aquela cara assim, da onde que é? Dartmouth. Aí você, então, isso aí. Esse lugar. Eu acho que foi parecido com quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, que o pessoal falava mobile e eu não entendia. Que alguns locais não falam mobile, falam mobile. Aqui, por exemplo, tem até uma operadora T-Mobile. Isso, Inclusive é uma operadora de celular que a gente usa. Era a que eu usava. Exatamente. Pois é, inclusive eu falava T-Mobile. Aí o Yuri ficava me corrigindo, T-Mobile. Além disso, a Agatha é entusiasta por música, arte, ciências, política e história. Fluente em inglês e iniciante em francês. Você queria falar mais alguma coisa, Agatha? Ou tá bem explicada aí? Assim, acho que tá bem resumido, assim, né? Se eu for ficar falando meus interesses, eu vou ficar o dia todo aqui falando, porque eu gosto sou bem eclética, gosto bastante de coisa. Mas acho que o principal é isso aí mesmo. Ok. E agora, Andresa, pode apresentar o Yuri? Oi, e com a gente também está o Yuri, e um pouco mais sobre ele. Ele é formado em Oceanografia pela Federal do Ceará, fez mestrado em Oceanografia Física na USP, e agora ele faz doutorado em Ciências da Computação e Engenharia na University of Massachusetts, Dartmouth. Nas horas vagas ele gosta de tocar sanfona e ler sobre ciências políticas. É isso mesmo? Tem algo a mais? Não sei, é muita coisa, né, para falar, mas assim como a Agatha falou, né, eu acho que é um bom resumo. É isso aí. Então, dois convidados ilustres especiais aqui, que vai falar um pouquinho sobre... Porque hoje, pessoal, eles estão estudando nos Estados Unidos, né? Estão fazendo doutorado lá. E aí eles vão poder contar um pouquinho para nós como é que foi esse processo.
como é que está sendo, quais são os desafios, né? Eu acho que a gente poderia já começar com uma primeira pergunta, né, Andresa? Sim, sim. Já que a gente estava conversando sobre a vida e a rotina, então vocês poderiam falar um pouco como está sendo a experiência de estudar nos Estados Unidos? A Agatha? Então, tem os prós e os contras, né? Como em tudo na vida, tem o lado positivo e o lado negativo. Eu sinto muita saudade da minha família, isso é uma coisa mais pessoal, né? Porque eu sempre fui próxima da minha mãe, do meu pai, então isso eu sinto muita falta, das minhas irmãs e irmãos, eu sinto muita falta. Uma questão assim, porque os amigos que a gente faz aqui, normalmente são as pessoas que estão passando pela mesma situação que você, né? Então, vão ser normalmente alunos internacionais, entendeu? Então, tem toda essa questão. O começo que você tem que fazer novas amizades e é um pouco difícil, mas você acostuma. E tem o lado positivo, que também essas novas amizades que te abrem a mente, né? Então, você vai conhecer culturas totalmente diferentes e não necessariamente só dos Estados Unidos, porque aqui você tem bastante alunos internacionais do mundo inteiro, então você vai fazer amizade com chineses, indianos, de todo lugar. E eu, por exemplo, meu colega de doutorado, ele é grego. Então, assim, isso é um ponto muito legal. E, sei lá, tem várias coisas positivas e várias coisas negativas também que, assim, você vai percebendo e tal. E pra você, Yuri? Já que a Agatha falou das coisas mais pessoais, eu vou falar um pouco do ponto de vista técnico, né? Eu acho que do ponto de vista técnico tem a questão de que a gente está circundado, não só a nossa universidade tem muita coisa a oferecer, como a gente está circundado de universidades muito, muito boas, né? Muito reconhecidas mundialmente. Então, tem o MIT, que é aqui perto, a Universidade de Harvard, né? E outras universidades. Na nossa área tem o Instituto Woods Hole e tem também a Universidade de Rhode Island, que é do estado vizinho. Então, mesmo que você não ache um pesquisador da sua área, especificamente na sua universidade, você vai achar numa dessas universidades próximas, que é uma coisa que a gente não sentia tanto no Brasil. E, então, assim, tem essa interação com pessoas de universidades muito reconhecidas. Tem a questão de ter que... o ritmo de trabalho é diferente, então você aprende um outro ritmo. A questão da cultura científica também, né, acadêmica, ela é diferente. Então... Você acha que é mais puxado aí o ritmo de trabalho? Ou é diferente? É diferente. Os cursos, a Agatha pode até falar um pouco também, mas os cursos, eles são... eu diria que eles são diferentes. É difícil de comparar, assim, porque eu iria dizer que a gente tem mais trabalho de casa do que aula. E eu senti aqui no Brasil a gente tinha muito mais aula do que... tinha muito trabalho de casa também, mas tinha mais aula do que aqui. E... uma coisa assim que eu acho que é interessante comentar também é porque no Brasil a gente estava em outro... a gente fez mestrado e graduação. Uhum. No doutorado, espera que você tenha mais autonomia de estudo também. Então, vão ser dadas mais tarefas mais livres, né, para você ter assim, um guia, mas você que traça mais o seu estudo. Um exemplo mais prático, assim, que eu acho que do que o Yuri está falando em termos de
trabalho, por exemplo, aqui eles respeitam muito horários de trabalho. Então, por exemplo, eles começam 9 horas, 4 horas, fechou, né? Vai fazer outra coisa da vida. Então, eles, assim, muita gente... Academia, assim, é um pouco mais flexível, às vezes você vai virar à noite trabalhando e tal, mas a princípio, culturalmente, eles têm isso, né? Um horário um pouco mais certo de trabalho e que vai das 9 às 4. Uhum. Mas assim, já que o Yuri tocou no assunto aí, assim, eu queria entender, assim, já que vocês estão rodeados de universidades e tal, quão é fácil você ter contato com esses outros pesquisadores de outras universidades? Se é fácil, se é difícil? O que é que você sente que tem um incentivo aí que talvez a gente não percebe aqui no Brasil, né, nas universidades brasileiras? Eu fiz mestrado, né, aqui no Ceará, e eu não percebia muito assim, a vontade de unir uma universidade, que eu estava na Universidade Federal, com a Universidade Estadual ou outras universidades próximas. Então, eu queria entender qual é a diferença, assim, nesse sentido. Isso a diferença especificamente eu ainda não descobri, mas eu sinto que as universidades aqui interagem mais e que os professores em si, mesmo dentro de uma universidade, interagem mais do que no Brasil. E outra coisa que eu percebia também no Brasil é que a gente tinha muito medo de interagir com professores de outros países quando a gente estava no Brasil, principalmente pela questão do inglês. A gente achava que, sei lá, não ia conseguir falar direito ou que a pessoa ia ser arrogante, talvez por ser... Porque normalmente, se você vai procurar um pesquisador de outro país, é porque ele é referência naquilo. E aí a gente tinha esse receio. O que acontece aqui é que a maioria dessas pessoas são bem acessíveis e querem participar de projetos diversos. Então, eu acho que tem essa questão. Eu acho que, às vezes, não sei, às vezes eu acho que tem algumas brigas em algumas universidades. É claro que depende do orientador, né? O orientador que a gente teve de mestrado, ele interagia com outros professores, mas tem muitos professores que simplesmente não interagem, mesmo estando dentro da própria universidade. Né? Isso no caso do Brasil. Aqui interagem mais. No caso do Brasil, tu tá falando. Isso, no caso do Brasil. Aqui, o meu professor, o meu orientador aqui também interage muito com outras pessoas de outras universidades, e é bem comum. Tem uma coisa que eu acho que incentiva isso. A própria questão da banca, ela é diferente aqui nos Estados Unidos. A sua banca de doutorado, por exemplo, ela te acompanha ao longo do doutorado. Principalmente, eu acredito que seja, porque como a gente ainda não tem banca, eu acredito que isso seja a partir da qualificação. E é uma banca que ela costuma, a sua defesa ela não é avaliada. No Brasil, ela costuma ser meio que a sua avaliação final, assim, né? E aqui não, a sua defesa é só meramente para apresentar. Porque a avaliação é no processo. Isso, Então, são pessoas que normalmente te acompanham. Então, eu queria acrescentar, assim, porque eu acho que tem muito a ver com o sistema que as universidades e a academia é regida aqui também, porque o que acontece os professores, eles recebem financiamento por projetos, né, e normalmente eles têm que procurar colaborações, entendeu? Então, eles têm isso, e os professores vão muito atrás de fazer colaborações com universidades diferentes para aumentar a probabilidade de aprovação do projeto e financiamento, né? Então, eu acho que tem... E assim, a gente sabe também que aqui nos Estados Unidos tem um sistema que exige muita produção de artigo, né? Uma produção muito grande
científica, assim, de publicação. Então, eu acho que isso também incentiva os professores a buscarem né, outros parceiros em outras universidades para ter uma produção maior. Ok. Tem isso também na minha visão. E eles são bem abertos, realmente, como o Yuri falou. Todos os professores até agora que eu tive contato foram sempre bem receptivos e sempre abertos para colaborar. Legal. Muito legal essa cultura de colaboração, né? É diferente. Mas falando agora do processo, como é que foi antes de chegar aí? Né? O que é que vocês podem falar sobre a ideia de ter ido estudar nos Estados Unidos? Como que surgiu? Como é que foi o processo depois disso? Yuri, já aqui. É bem interessante falar sobre isso, porque eu terminei o meu mestrado antes da Agatha, né? A gente fez mestrado no mesmo laboratório, e enquanto ela estava fazendo o mestrado dela, eu estava trabalhando. E eu curtia o que eu fazia no meu trabalho, mas depois de um tempo eu pensei, eu não sei se eu quero trabalhar com isso durante toda a minha vida. Então, eu sentia saudade de trabalhar com ciência, de trabalhar na academia, e comecei a pensar e olhar oportunidades de doutorado no mundo todo. Isso eu olhei no mundo todo mesmo, assim, não só na minha área, como em outras áreas. Pensava em talvez fazer o que eu estou fazendo aqui em computação, em engenharia e computação, mas, na verdade, o foco do meu trabalho ainda é em oceanografia. Então, eu procurava doutorado no mundo todo, mandei e-mail para professores diferentes, alguns professores nunca me responderam, outros professores me responderam dizendo que não tinham oportunidade, né? E procurava também trabalho, né? Também procurei trabalho em outros lugares do mundo. E eu vou te dizer que foi difícil, assim, de ter respostas, porque eu devo ter mandado para mais de 100 oportunidades no mundo todo, e poucas foram as que responderam. Tiveram alguns testes que, na hora de fazer o teste, eu vi que não ia ser algo que ia rolar para mim mesmo, mas eu fiz alguns testes e um lugar na Eslovênia chegou a ser uma coisa que poderia dar em uma contratação, né? Mas era trabalho. Mas daí eu decidi fazer um doutorado mesmo, pensei em lugares do mundo, não queria nos Estados Unidos, para falar a verdade, porque eu estava querendo em um lugar que fosse mais, que eu pudesse ter uma interação maior com culturas diferentes, e na minha cabeça eu achava que nos Estados Unidos eu não ia ter muito, até estou tendo muito mais do que eu esperava. E a Agatha também queria fazer doutorado, então ia dar um timing perfeito, assim, de o fim do mestrado dela, eu sair do meu emprego e começar um doutorado, e ela começar o mestrado dela. Resumindo a história, a gente pensou em aplicar em universidades diferentes e tudo mais, mas o nosso orientador de mestrado, ele entrou em contato com um professor daqui da Universidade de Massachusetts, que é o meu atual orientador, e falou sobre mim. Então ele criou essa ponte para a gente, pelo menos para mim, né, nesse caso, e ele também falou com outro professor daqui, na verdade um professor daqui, ele mandou um e-mail para o nosso orientador perguntando se ele tinha algum aluno para mandar para um determinado projeto, e ele indicou a Agatha, né? Então, a gente entrou por uma indicação que eu acredito que seja o modo mais rápido, assim, de você conseguir. Claro que teve todo o processo que a gente teve que fazer prova, entregar currículo, tem todas essas questões, mas ter o aceite do professor é a coisa crucial, assim, para você entrar num doutorado aqui. Esse aceite veio antes ou depois de vocês iniciarem o processo? Não, o processo é essencial para você vir, né? Então, assim, na verdade, o que o Yuri falou é um pouco da nossa história, assim, como foi para a gente, mas para as pessoas em geral, né? Que
não necessariamente tem contatos efetivos, né, com algum professor de algum outro país, é assim, cada universidade tem um tipo diferente de processo, certo? Então, por exemplo, essa universidade que a gente está, o dinheiro para um aluno vem do projeto de um professor, né? Existem universidades como, por exemplo, a Brown, ou até mesmo o MIT, que o dinheiro vem da universidade, entendeu? Então, o que acontece por exemplo, para você tentar uma posição no MIT ou na Brown, por exemplo, você pode até estar em contato com algum professor, que, por exemplo, eu entrei em contato com um professor da Brown e falei, olha, eu tenho muito interesse em trabalhar com você. Aí ele falou, legal, então você passa pelo processo seletivo, se você passar, você pode vir trabalhar comigo. Foi essa a resposta. E eu não teve nenhum outro, tipo, ninguém fez a ponte de comunicação com ele. Eu simplesmente mandei um e-mail falando, e ele falou isso para mim. Beleza. Já com o professor que eu trabalho hoje, ele falou assim, e inclusive tem sites que listam professores que estão procurando estudantes. Ele pegou e falou, eu tenho essa vaga, apliquem. Então, eu apliquei, aplicou um outro estudante também, que depois ele fez uma avaliação para ver se ia eu ficar ia eu trabalhar com ele ou esse outro estudante. Então, ele que avalia. Não é assim, eu passo então eu faço a prova, né? Tem 2 provas essenciais, normalmente, que você precisa apresentar para a universidade, que é o GRE, dependendo da sua área, você vai ter que fazer um GRE específico. E tem o TOEFL ou o IELTS. Isso, o IELTS, que são para inglês, né? Para proficiência. Isso, a proficiência de língua inglesa aqui no caso dos Estados Unidos. Então, são essas 2 provas que você precisa apresentar a nota, e daí tem as cartas, você vai precisar de, pelo menos, depende da universidade novamente, mas pelo menos 3 cartas de recomendação de professores ou empresas que você trabalhou previamente, e você tem que fazer uma carta de apresentação sua, falar o porquê que você quer entrar naquela universidade, porquê que você quer fazer o doutorado e tal. E daí tem a seleção na universidade, e daí, por exemplo, nesse meu caso, passou eu e mais um estudante, e daí o professor, ele selecionou que ele daria a bolsa, né? Porque a questão para você ter o visto para ficar aqui, você tem que, né? A questão é que você vai, no doutorado, você trabalha, né? É um trabalho. Então, eu recebo para desenvolver a minha pesquisa. Né? Então é isso, assim, depende muito da universidade que você vai almejar, entendeu? Cada lugar tem um sistema diferente. Gostaria de praticar seu idioma em encontro de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br. Eu diria que basicamente depende, como a Agatha falou, depende da universidade que você está aplicando. As universidades que são maiores e têm mais dinheiro são universidades que normalmente já vão bancar os estudantes, e as universidades que são menores, que não necessariamente são universidades que são piores, né? Elas normalmente são só universidades que têm que o dinheiro ele vem mais dos projetos dos professores. Então, por exemplo, em uma universidade menor é mais fácil você conseguir financiamento através de um projeto. Já nas universidades maiores que têm mais dinheiro, você só de passar, muitas vezes você já tem um financiamento. Então, depende muito da universidade e do programa, porque, por exemplo, tem um amigo nosso que fez doutorado na Universidade de San Diego, na Califórnia,
e ele nem mesmo sabia qual era o orientador dele quando entrou. Ele entrou junto com todos os estudantes que passaram, e todos já eram financiados pelo departamento de oceanografia, porque é um departamento que tem bastante dinheiro lá. E então, depois de um tempo que eles faziam um ciclo básico de disciplinas, os professores convidavam eles, e eles meio que ou eles conversavam com algum professor, e nessa conversa o professor passava a ser o seu orientador. Então, assim, eu diria que os caminhos que tem são os seguintes: você pode ir com verba nacional, verba do Brasil. Agora está um pouco mais complicado de conseguir, mas tem alguns projetos que você pode aplicar para fazer um doutorado completo fora. Tem também a opção de você fazer um doutorado sanduíche, então você faz uma parte no Brasil e faz uma parte fora. Isso com verba brasileira, né? Com verba daqui dos Estados Unidos, eu diria que tem a opção de vir com bolsa fellowship, que normalmente são as bolsas da própria universidade. Ela pega, sei lá, os melhores alunos e paga aqueles alunos. Às vezes não é a bolsa, às vezes a bolsa não cobre o doutorado todo, mas uma parte dele. E aí o professor cobre o restante. A outra opção é você vir com dinheiro de projeto. Então, muitas vezes a parte negativa, entre aspas, de vir com dinheiro de projeto é que você já vem com um projeto de pesquisa para desenvolver, você não tem muita escolha no que você vai trabalhar. E a outra opção seria você vir com bolsa da própria universidade. Não, eu falei da bolsa da universidade, bolsa de projeto. Eu diria que essas, para começar... O dinheiro do projeto do professor ou o dinheiro da universidade, né? Daí, então, tem esses dois tipos de financiamentos pelas universidades daqui. Né? Aí, por exemplo, o Yuri falou, né, que teve... que o nosso professor de mestrado entrou em contato, né, com o professor dele daqui, mas quando ele falou assim, então, eu tenho um aluno muito legal que está querendo aqui fazer doutorado e tal. Aí ele falou, que ótimo, mas eu não tenho dinheiro. E aí, como é que é? Então, o Yuri passou por um processo seletivo para conseguir o financiamento da universidade. Tem isso também, que é isso que ele falou, que era o fellowship, né? Então, mas aí é um pouquinho mais complicado. Você precisa ter um GRE bem alto e um GPA, que o GPA é uma classificação que eles colocam... É o índice de rendimento acadêmico, né? 4? Desculpa. É o índice de rendimento acadêmico. Basicamente, você pode converter, você vai ter que converter as suas notas. E tem todo esse processo, né, que você vai ter que traduzir todos os seus históricos, seus diplomas, todas essas coisas. Mas o seu histórico, por exemplo, você vai ter que informar para eles qual é a equivalência em GPA, porque o GPA deles o grading daqui é de A a F, né? E aí, tipo, cada letra tem uma pontuação e na média final, o máximo seria, se você tirar A em tudo, você fica com 4. E então, se você tem um GPA melhor, você tem um histórico, né? Você tem um histórico bom, você tem publicação, todas essas coisas contam, né? E uma coisa que é curioso de contar é que eles pedem, inclusive, histórico da graduação. Então, você pode já ter tido um mestrado, se você tiver, por exemplo, reprovações na graduação, isso às vezes leva em consideração. Mas depende da universidade. Yuri, vocês tiveram algum tipo de ajuda para fazer esse processo com histórico, tradução, de fazer de transformar, né, as notas do GPA, como é que foi isso? Isso é importante, acho que muitos ouvintes vão querer saber isso aí. A gente perguntou para uns amigos nossos que fizeram doutorado fora, né,
Mas, no final das contas, procura na internet, você vai achar alguma coisa desse tipo, tá entendendo? Você vai achar lá como fazer para converter. E é isso. As traduções mesmo, tem que ser tradução juramentada. Então, a gente contratou um tradutor, inclusive, daí do Ceará, porque a gente... Na verdade, teve um colega meu que aplicou para o doutorado aqui nos Estados Unidos e ele comparou o preço de tradutores do Brasil todo, praticamente assim. E no Ceará eram preços que você via que valia, você não estava pagando muito barato, mas era algo acessível para um aluno, tá entendendo? Porque os preços dos tradutores em São Paulo são bem, bem caros, né? E aí, eu acho que também é legal. Só deixa eu fazer um comentáriozinho. Sim, pode fazer. Que o Yuri falou de valores, né? Uma recomendação que eu faço se você planeja, guarda uma grana. Porque não é barato o processo, entendeu? A gente fala, não, é barato. Não é barato. Porque o GRE vai aí $300. Agora com o dólar, o preço que tá, o valor que tá, então você já imagina, né? Então o GRE são $300, mais a prova de proficiência, que também normalmente é esse valor, uns 300, que seja. Só aí já foi aí um valor, por exemplo, na época que a gente fez, estava R$3,50, né? 3, acho. Então já era tipo 2.000 só para, né, fazer as provas para cada um de nós. Aí você tem as taxas para você fazer o processo seletivo da universidade, que normalmente não é muito, mas é aí uns $100, né? Dependendo de quantas universidades você quer tentar. É uma coisa que você deve pensar também. Por exemplo, eu quero tentar em 5 universidades. São $500. Entendeu? Então, é tudo uma questão assim, é dinheiro. Entendeu? Tem que fazer uma programação. Mas assim, fala um pouco como foi a preparação, já que a gente tocou no assunto dos exames. Eu acho que é uma coisa que nossos ouvintes vão querer saber. Como foi a preparação para fazer essas provas, por exemplo, né? Porque no caso vocês tiveram que fazer o GRE e uma prova de proficiência. Qual foi a prova de proficiência que vocês fizeram? A primeira coisa eu acho que seria bom eu falar Pode dizer. Acho que a primeira coisa que eu poderia falar é o que é o GRE, né? Mas o GRE, ele é o teste que você faz, como se fosse um vestibular para pós-graduação daqui. E ele tem o teste básico e os específicos. A maioria dos doutorados, eles aceitam só o teste básico, que é um teste de matemática básica e inglês. Mas tem também os testes específicos. Alguns doutorados eles vão aceitar só o teste específico. Essa prova, ela parece uma coisa fácil quando você ouve matemática básica em inglês, mas eu acho que essa é uma das provas mais difíceis que eu já fiz, sendo bem sincero, porque você não tem tempo para responder as questões e você tem, acho que é um pouco mais de 1 minuto para cada questão. E as questões, elas são cheias de pegadinha, então é muito fácil você errar, é bem complicado. E a parte de inglês é mais escabrosa mesmo, porque é um inglês que ninguém sabe, mas se você botar um nativo para falar, para responder essa prova de inglês, ele vai ter dificuldades. A única coisa que eu acho que a parte de inglês que a gente teve facilidade é porque eles têm um vocabulário, uma lista de vocabulário para essa prova, e muitas dessas palavras são de origem latina, então às vezes a gente sabia porque era igual do português. Um americano vai ser super difícil, mas para um falante da língua portuguesa vai ser não tão complicado, porque vai parecer muito com a palavra em português. Mas daí a questão da preparação, a gente fez para o GRE, a gente deu prioridade para o GRE.
Porque o TOEFL é basicamente tirar a nota mínima, não costuma ser uma coisa que eles avaliam tanto quanto o GRE. Ele é mais um critério, sei lá, de desempate, assim. Daí que o GRE, a gente deu prioridade, a gente fez um curso online, era o mais barato que a gente achava, que dava para a gente pagar, né, um curso indiano, se chama Galvanize. Eles têm, inclusive, aplicativos gratuitos muito bons, que dá para ir usando, mas as aulas deixou um pouco a desejar. Eu gostei mais da parte de teste mesmo. Eles têm os mock tests deles, e esses simulados eles são muito bons. Eles revisam, inclusive, a parte da redação, que é uma das partes mais difíceis do inglês dessa prova. Então, a gente deu prioridade. Não, desculpa, eu te cortei. Mas o que eu ia falar justamente, que assim, o que aconteceu foi, a gente se preparou em 2 meses. Uhum. A gente decidiu, viu que tinha possibilidade, já era o período que ia abrir, entendeu? E daí a gente teve que fazer super rápido o processo. Então, a gente teve 2 meses para estudar. E daí, então, a gente falou, assim, tem como você estudar sozinho? Tem, mas esses testes, esses mock tests que o Yuri está falando, que são simulados, né? Eles são muito importantes. Eu acho que a coisa mais importante, assim, a super dica para você estudar GRE é fazer esses mock tests no tempo. Porque o seu maior inimigo vai ser o tempo. Então, você tem que fazer o negócio... É que nem vestibular, né? Ai, meu Deus. Aí, e no tanto, que até hoje em dia, eles até estão com as universidades maiores, elas estão querendo mudar. Porque é aquela velha história que não avalia, entendeu? O bisurado, né? Então, as universidades estão começando a mudar a mentalidade. É porque... Em alguns casos, você ainda, né, quando tem a avaliação específica, eles ainda não conseguiram achar um jeito de avaliar especificamente. Mas os GREs gerais, eles estão sendo substituídos por avaliação de currículo. Na verdade, a avaliação de currículo. Então, algumas universidades, inclusive a Ivy League, né, por exemplo, a Brown, a maioria dos cursos já não usam mais o GRE, então outras universidades estão seguindo a mesma coisa, para quando for aplicar para doutorado não precisar fazer mais GRE, né? Mas muitas universidades ainda aceitam, e aí se você quer aplicar, sei lá, para nos próximos 1, 2 anos, eu acho que você ainda vai precisar, talvez. Mas assim, já que vocês falaram aí da preparação e tal, quantas horas de estudo mais ou menos vocês estudavam na época, já que foi só 2 meses assim de preparação? Vocês têm ideia assim? Eu estudava para ir umas 8 horas por dia, por aí. Às vezes até mais, mas também tinha dia que eu tava burnout, assim, não aguentava nem olhar para aquelas provas e, enfim. Porque é como a Agatha falou, né? A maior dica que eu daria para fazer o GRE é fazer no tempo. Porque não adianta, se você faz num tempo, eu não estou contando tempo nenhum, só vou fazer as questões, você provavelmente vai acertar a maior parte das questões, porque não são tão difíceis. Mas você tem que fazer aquela mesma questão em 1 minuto, é outra história. Então, eu diria que é fazer no tempo, contando e avaliar quantas questões você acertou, ver mais ou menos o percentil, para ficar garantido bem assim nas coisas, percentil acima de 80, pelo menos, para ficar bem garantido. Não quer dizer que você precise disso para passar, né? Mas para ficar confortável. 80, né? 80%. E assim, isso a gente está falando também do tempo, mas isso é mais para matemática. Assim, a parte de inglês, não ache que, eu sei inglês, eu só vou ir fazer a prova. Não é assim. Essa prova de inglês precisa de preparação.
porque ela é uma prova bem específica. Ela tem um vocabulário específico que precisa ser decorado, entendeu? E o tipo de interpretação de texto é super capcioso, entendeu? Você precisa ler e saber interpretar do jeito deles. Então, é uma prova de inglês que precisa de preparação. E assim, já que vocês se dedicaram mais ao GRE, vocês fizeram o TOEFL, não é isso? Então vocês fizeram o TOEFL, mas como vocês prepararam? Ou vocês só, não, estou me preparando para o GRE, vou fazer do jeito que estou fazendo aqui para o GRE, vou pegar essa preparação e vou utilizar no TOEFL? Dá para você aproveitar uma preparação da outra, com a outra um pouco, porque, por exemplo, você vai ter que estudar redação para o GRE, então essa parte, por exemplo, redação e leitura de texto, interpretação de texto, você vai ter que fazer para o GRE, então não vai ser o mesmo tipo de texto, mas eu acredito que se você estuda essas duas coisas no GRE, você não vai precisar estudar para o TOEFL, mas a parte de listening não tem no GRE e nem de speaking. E para mim, eu acho que a pior parte do TOEFL é o speaking. Porque o que é que acontece, né? O TOEFL ele é dividido em duas partes. E na segunda parte, que é logo depois da pausa, é que você vai fazer o speaking. E o speaking é todo mundo falando ao mesmo tempo, do teu lado, à tua frente, em momentos diferentes do problema. Todo mundo falando com o computador, né? E isso confunde muito, cara. Você pode até saber inglês na hora, você vai falar tudo embolado e você tem um tempo curto para falar aquilo. Então, eu diria assim que se concentra nessas duas coisas, que é o listening e o speaking. Eu diria, na verdade, estuda pro GRE. Se você não tiver tempo para estudar para o TOEFL, estuda só o speaking e o listening. Eu acho que depende um pouco também do seu background, né? Então, por exemplo, para mim o listening é muito mais fácil. Então, eu tenho mais facilidade no listening. Eu precisava mais de gramática, por exemplo. Então, eu precisava fazer mais redação também. E assim, no nosso caso, como a gente só teve 2 meses, a gente focou no GRE. Eu diria que, no meu caso, eu estava terminando o mestrado nesse período. Eu tive que dividir um pouquinho o meu tempo. Em média, eu diria assim que eu não estudei 8 horas que nem o Yuri. Eu estudei, sei lá, eu diria umas 5. Umas 5 em média por dia, vai. E assim, quando chegou uma semana antes do TOEFL, eu foquei no TOEFL. Aí, né, daí foquei fiz também algumas, quando você faz a sua inscrição aí para fazer a prova, né, digamos assim, eles te dão um exemplo de prova. Eu acho que estão dando até 2, alguma coisa assim. Então faz aquela prova e tudo que você achar na internet, assim, porque o melhor jeito de fazer é fazer esses simulados, assim, de você testar, ver mais ou menos como é que é o espírito da coisa. É muito importante para você ter o feeling do quanto tempo você precisa para certas perguntas, como é que é. Eu acho que para mim os simulados são a coisa que mais ajuda, assim, de longe. Tanto para você avaliar qual é a sua fraqueza e qual é o seu ponto forte, como para você conhecer a prova, entendeu? E não pegar você de surpresa na hora. Né? As duas provas, tanto o GRE quanto o TOEFL, são computer-based, então são todas com a máquina, você vai ter interação zero com outras pessoas. O GRE, por sinal, ele é super... Agora, eu nem sei como é que tá sendo por causa do Covid, mas na época que a gente fez, era tipo, você passava por revista, sabe, assim? Era bem restrito, assim.
Mas assim, e no GRE tem local para você fazer a anotação, porque você vai estar fazendo cálculo, né? Sim, eles dão um bloco de notas para você e o que você pode levar lá para a sala da prova, né? Porque você não leva nada para a sala da prova, né? Você é revistado, eles vão sacudir de todo jeito para tu não levar nada. Tem uma câmera que vai ficar te filmando enquanto tu faz a prova. No momento da pausa, porque vão ter umas pausas. No momento das pausas, você pode ir ao banheiro, mas aí você vai ser revistado quando sair, quando voltar. É uma coisa, né? Agora a gente ficou sabendo que parece que ele tá ocorrendo, tipo, online, as pessoas podem fazer em casa. Não sei como é que tá sendo isso, né? Mas... Muito louco, porque ele foi super... uma coisa assim, você não leva nada, só o seu documento. E eles olham o seu documento e tal. E para entrar lá... Você não pode levar nem celular. Imagina, não. Celular. Isso é a pior parte, né? Você sai de lá e tipo, o que é que você... parece que tem um canto para deixar o celular lá, não tem? Você não pode entrar para a sala da prova, mas eu acho que isso, tem um armário. Mas dentro do armário, seu celular tem que estar desligado também. Porque se tocar... E daí, assim, tem no GRE, na parte da matemática, ele tem uma calculadorazinha no computador que abre, assim, que dá para você usar. Mas você não pode levar nada, não pode levar lápis, não pode levar papel. Tudo eles te dão lápis, papel e boa sorte. Mas é isso, assim. Legal, interessante. No TOEFL também você não pode levar nada. E normalmente é uma sala maior. O GRE, por exemplo, são pouquíssimas pessoas e é uma cabinezinha, sabe? No TOEFL, quando eu fiz, era uma sala numa universidade, aquelas salas gigantes de universidade, assim, daí enche um monte de gente. E não tem cabinezinha, não, é tipo só espaçado. Interessante saber como é que são realizados os exames, né? E aí, André, você está querendo fazer mais alguma pergunta? Então, eu queria voltar no que o Yuri falou sobre procurar trabalho, né? Como começou esse interesse por estudar fora. E aí ele disse que estava procurando trabalho e também se aplicando, mandando e-mails. Assim, o que é que ele recomenda? O que é que ele acha que é melhor? Você ter já uma segurança de um trabalho ou... Eu acho assim que você quer saber de como fazer para procurar um trabalho, procurar oportunidades também de doutorado? Não, assim, o que é que você recomenda que é melhor? Ou depende mais do que você está procurando? Ou... Eu acho que depende do que você está buscando, porque no caso, eu acho que o que aconteceu comigo eu descobri que eu sou feliz trabalhando com ciência. Então, foi por isso que eu acabei dando prioridade para uma posição de doutorado mesmo. Mas tem muitas oportunidades também de trabalho fora do país e, dependendo dos lugares, eles são receptivos, sim, para pessoas de fora. Então, eu acho que o primeiro vilão de você conseguir qualquer oportunidade é você mesmo, né? Uma coisa que acontece muito que as pessoas fazem ou deixam de fazer, deixam de aplicar para uma oportunidade porque, sei lá, dos 10 itens que tem lá, 3 você não tem de experiência. E aí você deixa de aplicar para aquele dali. Mas assim como você achou 3 itens que você não tinha experiência, a maioria das pessoas também vão achar itens lá que eles não vão ter experiência e vão aplicar mesmo assim. Então, muitas vezes, das oportunidades, das posições que são apresentadas, nenhum candidato vai preencher todos os pré-requisitos. Então, eles vão pegar... às vezes até tem esse candidato, mas ele vai para outra universidade maior, né? Sei lá. Pois é, ele pode ir para outro lugar. Então, assim, eu acho que vale a pena. E outra coisa que você tem que ter em mente se você quer conseguir uma oportunidade em outro lugar, não pensa também em achar o projeto perfeito para você,
porque muitas vezes a verba vai vir, como a gente falou, de um projeto de pesquisa, e vai ser muito difícil achar um projeto que encaixe em você e que você ainda consiga a oportunidade de ser contratado. Então, eu diria assim, tenta ter a mente bem aberta para as possibilidades que tem, para as oportunidades que tem, e não tenha medo de mandar e-mail para o professor perguntando, marca uma conversa de Zoom para falar sobre a tua experiência, sobre aquilo que tu gosta, e é isso aí, não tem que ficar com medo disso, sabe? Ainda mais pela questão do inglês, se for pela questão do inglês, menos ainda, tenha menos medo ainda, porque tem tanta gente aqui que fala inglês estranho e tá aqui e faz pesquisa e faz bem. A gente teve um professor de matemática que a gente quase chorou na primeira aula. Eu não entendia nada que o cara falava, ele tinha um sotaque chinês. Ixi. Mano, era muito difícil de entender. Eu olhei assim pra Agatha, vou reprovar isso aqui. Eu fiz um curso de mandarim uma vez, que a professora era pra falar inglês, né? Mas era um inglês tão ruim, assim, não é que é tão ruim, mas assim, com um sotaque tão forte, que muitas vezes ficava difícil para ela compreender a gente, que a gente tinha o nosso sotaque brasileiro, e a gente compreender ela, tá entendendo? E às vezes tinha um colega meu de sala que ele tinha um inglês perfeito e ele falava algumas coisas e ela não entendia. Só se a gente falasse no sotaque dela, tá entendendo? Não, é complicado aqui. E isso é uma coisa interessante de também falar, né? Que a gente teve um contato com sotaques diferentes, muito grande, assim, né? O meu colega de laboratório, ele é indiano, e dependendo da região que você vem da Índia, você tem um sotaque diferente. O sotaque dele, particularmente, foi muito difícil para mim, para me acostumar, mas hoje em dia eu entendo tudo que ele fala. E então tem isso de você aprender, tem vários inglês, né? Tem vários português, assim como tem vários português e tem gente que vai para o Brasil e não entende o que um cearense fala. A gente entra em contato com vários inglês aqui, então tipo, gente que fala com sotaque indiano, chinês, que eu diria que são as duas nacionalidades que mais tem aqui, né? Indiano e chinês tem muito, cara. Acho que a Agatha quer falar ou até mesmo americanos de regiões diferentes, como o Yuri falou, no Brasil. Aqui, os Estados Unidos é um país, tipo, gigantesco, continental. Tem muita diferença entre as regiões, né? Tanto cultural quanto de sotaque. Você vai achar não só sotaque, como gíria, porque, né, ou expressões locais que, né, por exemplo, acho que eu até já contei pro Diego, mas eu nunca tinha aprendido nas minhas aulas de inglês o que era um all set. O que é all set? Aí veio a garçonete aqui para mim e falou assim, are you all set? Aí eu, que? Não faço ideia, que é isso? E depois que eu fui descobrir que era tipo, se você tá, né, precisa de mais alguma coisa. Então, são coisas que... algumas expressões eu só aprendi aí, como so far, so good. So far, so good. E a outra quando eu ia pedir as coisas, né? Num restaurante, eu falava I would like. Só que eu só vi os americanos dizendo May I have some water, please? May I have that? May I have an hamburger? Eu nunca ouvi o povo I would like, não. Então. Ou então tap water, né? Tipo, porque aqui eles não usam muito, eles não têm essa coisa de água mineral, né? Que a gente bebe, a água da torneira, tap water. E sparkling water também é bem comum aqui. E daí, uma coisa também que eu queria acrescentar do que o Yuri estava falando, mas num quesito mais praticidade, assim, se você está procurando vagas, né, tem vários sites que relacionam vagas, né, eu estou falando no caso de doutorado, né, de emprego a gente sabe que tem, né, tem várias até plataformas que fazem isso, mas de doutorado mesmo, então
tem vários sites que falam assim, várias posições que estão em aberto, e os professores vão lá e advertise, né? Eles publicam uma isso. oportunidade, né? Isso, a oportunidade lá, e daí você vai... Você poderia citar algum site? Ou não sabe agora só? Tem o próprio LinkedIn. O próprio LinkedIn, ele tem, tanto para trabalho como também para doutorado, você acha... oportunidades. Isso, você acha lá, então é bom você manter o seu LinkedIn atualizado. Você pode colocar em 2 línguas também, pode colocar em português e em inglês. Ou se você está só procurando coisa fora, você pode só deixar em inglês também. O LinkedIn tem muita coisa, eu diria, mas tem outros sites também, tem um que eu acho que é Find Your PhD ou alguma coisa assim, que você acha, e provavelmente, se você jogar na internet, tipo, PhD Positions, acho que tem um que é PhD Positions, inclusive, você vai achar, e a maioria desses que você vai achar assim é para projeto já determinado. Tem alguns que é tipo da Unesco, ou então de ONGs, né, que tem algum dinheiro e disponibiliza para isso, que aí normalmente você vai com o seu projeto próprio e você pode escrever o seu projeto. Mas a maioria que você vai achar nesses lugares é um projeto que você vai ser contratado. Agora, se você procurar por determinadas regiões, procurar por universidades e achar um professor, ou então tá lendo um artigo científico, você achou aquele professor que você achou interessante e trabalhar com ele, aí você tem essa questão de você aplicar para a bolsa da própria universidade, e você pode falar com o professor e ver com ele se ele tem algum dinheiro para financiar a bolsa, né? Mas eu diria, realmente acho que era bom mesmo falar sobre isso, que a Agatha comentou, eu acho que o episódio tá tão legal que a gente vai dividir em 2, porque eu já percebi que tem 2 momentos o episódio. Ele tem um momento da ida e o momento do que agora que a gente tá falando, que é mais ligado a línguas, né? Então acho que dá pra gente dividir em 2, pra não ficar tão longo, que eu já tá com 1 hora, mais ou menos. Vixe, tem bastante coisa para falar sobre línguas também, né? Porque tem a questão do sotaque. Tem tanta coisa. Lembrei aqui, quando a gente estava falando, eu lembrei que aqui, por exemplo, o sotaque, o Bostonian accent, né? Que o pessoal fala. Qualquer palavra que termina com ER, eles falam A no lugar do ER. Então, ao invés de lobster, eles falam lobster. Ao invés de clam chowder, eles falam clam chowder. Então, que o clam chowder sei lá, um dos pratos mais típicos daqui da região, que é tipo um caldo de clams, né? Como mariscos, né? Caldo de mariscos, né? E então, assim, qualquer coisa, o pessoal zoa muito fresca muito com o pessoal de Boston por causa do sotaque que eles têm. E aqui a região que a gente tem já é um outro sotaque, que é o pessoal que é mais ligado à pesca então, assim, é um porto. Aqui a gente tem um cara, muito engraçado. Tem um cara numa rua aqui no centro, que ele vive com um gorrinho, assim, de marinheiro. Ele é caolho, anda com um tapa-olho, e ele fuma num cachimbo. É um pirata. É um pirata, tô entendendo. Porque, que bom, tá, tudo bem. Aqui também a cidade que a gente tá é portuária e ela é muito histórica, é um porto muito importante para a região. Então, tem umas figuras assim que aparecem aqui que é muito engraçado, né? Nossa. Eu já tinha ouvido falar que o sotaque, que é o Bostonian accent, né? Que tem um sotaque bem distinto, assim, nos Estados Unidos. Eu tinha visto num episódio do All Ears English, que é um podcast de uma garota que, inclusive, é da região de Boston. Muito legal. Eu acho que uma das coisas mais características do sotaque deles é acabar com o R no final das palavras, né? O pessoal, inclusive... Eu tava vendo um meme que era dizendo assim, né? Mostrava... a frase era, "Where is my khakis?" Aí, qualquer lugar do mundo, khakis é a calça khaki.
que é aquela calça bege, né? Aí em qualquer lugar do mundo era calça. Em Boston é o quê? As chaves do carro. Porque eles não falam car, eles falam car. Então é car keys. Ah, é bem particular, viu? Mas assim, me conta, assim, pra gente aí, a gente já tá na fase final do episódio, mas uma coisa que eu acho que eu e a Andresa, a gente já conversou sobre isso, né? Talvez a gente já tenha abordado em algum episódio, é que às vezes o brasileiro, ele tem muito medo de errar, né? De errar, assim, na pronúncia do inglês, acha que o inglês dele é ruim. E assim, uma coisa que eu percebi viajando, assim, pra fora, principalmente nos Estados Unidos, é que tem muita gente que se vira muito bem nos Estados Unidos e tem um inglês até pior do que muito brasileiro, tá entendendo? Então, assim, não é que, assim, eu acho que não é que a gente deve, não vou mais melhorar o meu inglês, mas eu acho assim, que nós deveríamos ter mais confiança, né? Na hora de falar e ter menos essa preocupação de falar perfeito, né? O que é que vocês acham disso? Eu vou começar pela Agatha. Eu tenho uma história muito interessante, que é justamente disso. Eu sempre aprendi inglês desde pequena, mas eu morria de medo de falar. Eu ficava morrendo de vergonha, porque não é perfeito, vai ter os erros, tal, e eu morria de medo de falar. E daí, em 2015, eu vim aqui para fazer um intercâmbio de 6 meses, e daí eu era toda quietinha, tal, não queria falar, não sei o quê. Aí eu conheci uma americana, e daí a gente começou a ficar mais próximo, tal, e ela via que eu falava pouco, né? Aí ela, por que você fala tão pouquinho? Você é tímido e tal? Eu não sou nada tímida, não é isso. É que eu, sei lá, tenho vergonha do inglês. Aí ela pegou, virou pra mim, assim, foi super... Nossa, foi super legal ouvir isso, porque ela pegou, virou pra mim e falou assim, eu não sei nada de português. Você não tem que ficar preocupada. Você fala e a gente se comunica, porque o que a gente está querendo aqui é comunicação. É justamente como você falou, entendeu? Não é como não quero melhorar o meu inglês. Não é isso. E, para falar a verdade, você vai melhorar falando, entendeu? Justamente quando você coloca em prática e fala, você vai melhorar. E, assim, lógico que você tem que pesquisar, estuda, tudo mais, mas falar ajuda demais. E ela falou pra mim, depois que ela falou isso pra mim, eu agora falo, tô nem aí se eu tô assim, tipo, falando muito errado, eu tô tentando me comunicar e é isso aí. Mas me ajudou muito, destravou, assim, sabe? Foi o clique que deu, assim, destravou. Uma coisa que eu queria também falar que tem a ver com isso é que é uma coisa que tanto tem um lado bom quanto um lado não muito bom, é que as pessoas, portanto que você seja compreendido, as pessoas não se importam se tu tem um sotaque super carregado. Elas não estão nem aí, entendeu? Então, se tu consegue, se as pessoas te compreendem, ninguém vai ficar chateado ou bravo contigo porque tu está falando daquele jeito. Então, o lado bom é que você não deve se preocupar, você deve falar mesmo e só ir treinando. O lado ruim, que não é bem ruim, mas é só que mesmo que seja um amigo próximo, ele não vai ficar te corrigindo. Então, você tem pouco feedback. Então, você muitas vezes vai passar a vida toda falando uma palavra errada e ninguém vai te dizer que está errado. Entende? A não ser que você pergunte. Então é bem possível que tenha uma pessoa... Ou então você tem uma percepção, assim, né? Você começa a perceber, vixe, eu costumo pedir assim, mas as pessoas falam de outra forma. Você tem que estar observando, né? Você tem que estar observando. Você não deve esperar, o que eu diria você não deve esperar que as pessoas vão ficar te corrigindo. Por mais próximas que elas sejam, elas não vão fazer isso. A gente
No máximo, a não ser que você fale uma coisa de um jeito que não dê para ser compreendido. Aí, de fato, um amigo seu, uma pessoa próxima vai falar, não é assim, é isso que você está querendo dizer, aí vai falar. Mas se você fala de um jeito que dá para entender, não vão se importar, tá entendendo? Legal. Uma coisa que acontece bastante é, por exemplo, se você fala de uma forma que não é usual, normalmente, logo em seguida, as pessoas repetem na forma que elas entendem. Isso eu já notei, assim, então, às vezes você tem que estar percebendo isso, que verdade. logo depois de você falar, a pessoa vai repetir como ela gosta de eu falar. Eu notava entendeu? muito isso, quando eu perguntava no Simple Past, e a pessoa me fazia a mesma pergunta no Present Perfect. Aí eu, opa, então eu errei, essa pergunta tá errada. As pessoas, elas, assim, principalmente em lugares, por exemplo, no banco, ou em, sei lá, você tá falando no telefone, às vezes as pessoas repetem, e é uma correção, assim, meio que inconsciente. Entendeu? E daí, se você estiver atento, você vai conseguir ir aprendendo com isso e percebendo. Com certeza, é o que nós nativos, por exemplo, alguém falando português aqui, é o que nós faríamos, né? É meio que natural até. Eu acho que o que não faltou foram dicas de vocês, né? O tempo todo deram muitas dicas, mas queria saber o que é que vocês têm a acrescentar para alguém que está querendo fazer uma pós-graduação, até mesmo a graduação nos Estados Unidos. Um resumo, assim, para não ficar tão extenso, né? Eu só queria falar mais uma coisinha também que eu acho que é bom dizer, que, por exemplo, quando eu fiquei sabendo da posição que o meu professor estava oferecendo, ele trabalha com um tipo de coisa que eu nunca tinha trabalhado antes. E que quando eu ouvia, eu ficava meio assim, será que isso é legal, tal, não sei o quê. Por exemplo, eu sempre trabalhei com coisas grandes no oceano, né? Então, eu trabalhava com Atlântico Sul, por exemplo, né? E ele é pluma de rio, né? Então, é uma coisa menor e tal, é outro tipo de física, né? E eu sempre ficava assim, será que é legal? Não sei. E eu descobri que é muito legal, e eu tô amando. Então, a gente tem que ir um pouco sem preconceito, né? Despido dessa armadura, né? Que a gente vai, de que, não é exatamente o que eu quero, então não quero. Porque perfeito não vai ter, né? Não vai ter. Não vai ter. Infelizmente, vai ser uma vez na vida, outra na morte, porque é muito difícil, entendeu? É muito difícil mesmo. Tem que ir aberto. Quando para essa experiência de doutorado, você tem que ir aberto a tudo. A diferença da pesquisa, né? Coisas tanto na pesquisa quanto na cultura, na vida. Você tem que ir totalmente aberto. Você, Yuri, mais alguma coisa a acrescentar? Eu diria para você ser sem vergonha. Mas não, no sentido de ser corajoso mesmo. De ser corajoso, de ir atrás e tentar, tá entendendo? Porque, sério, o mundo ele é muito grande, tem muitas oportunidades. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita na meritocracia, de que todo mundo partiu do mesmo ponto. Eu acho que algumas pessoas vão ter mais facilidade pelo lugar que elas nasceram, pelas oportunidades que foram oferecidas para ela, independente do esforço próprio. Então é bom deixar isso claro, não é isso que eu estou querendo dizer, mas quanto mais mente aberta e quanto mais coragem você tem de ir atrás das oportunidades, mais coisa vai aparecer e mais facilmente você vai conseguir. Então eu acho que tem que ir atrás, tem que pesquisar bastante. Meter as caras, pesquisar bastante, pesquisar muito, sério. Você vai gastar muitas horas pesquisando lugares diferentes, qual é o lado bom de um lugar e de outro.
pensa nos valores, porque tem universidades que pagam algumas dessas coisas que a gente teve que pagar. Então, tem universidade que paga inclusive a passagem de avião. Então, tem que avaliar todas essas questões e veja, sabe? Tipo, leia mesmo, porque e sem vergonha mesmo, vai atrás. E essa questão de ler é muito importante, porque apesar de você, por exemplo, tem um amigo que faz, né, o doutorado e tal, a gente, por exemplo, aqui conversando e, né, compartilhando experiência, mas existem coisas que você precisa saber exatamente a informação do lugar que você está pretendendo ir e tudo certinho. Então, não adianta a gente também ficar só baseando nas experiências, né, e no que as outras pessoas falam, mas tem que ir olhar direitinho, né, na documentação da universidade, como que é o processo, como é que é as coisas. Agora, com o negócio do Covid, o que mudou, como é que vai ser. Então, tem que ficar ligado. O papo tá muito bom. Eu gostaria muito que continuasse mais tempo, porque tem muita coisa para falar. Eu até tava pensando, poderia fazer um episódio só assim do que vocês, por exemplo, do que vocês acharam que era uma coisa, só que quando chegou aí era outra, né? Assim, das falhas, né? Porque eu acho que todo processo tem alguma falha, né? Mas eu acho que a gente já está encerrando o episódio, né? Esse é o segundo episódio com esse, porque a gente teve que dividir o episódio, né, em 2. E eu gostaria agora que vocês, né, como a gente faz, né, Andresa, que vocês dessem deixassem alguma recomendação de filme ou livro, alguma coisa que vocês acham que seria uma coisa assim, pode até não ter nada relacionado ao tema aqui, mas uma coisa que... mas pra gente conhecer vocês melhor, os nossos ouvintes conhecerem vocês. Podia ser música também, não sei. Uma recomendação de cada, começando pela Agatha. Tá, então, bom, acho que eu vou dizer dois livros que eu acho que, sei lá, me vem à mente. O primeiro é um dos primeiros livros que eu li e que eu gostei muito de ler, que é do Leonard Mlodinow. Ele é americano, os pais dele foram, né, sobreviventes do Holocausto e tal, e ele é um físico que trabalha na universidade, é um professor na Universidade de Chicago. E daí o livro que eu li dele foi o Subliminar, que é de 2012. E ele ficou muito famoso também pelo livro O Andar de um Bêbado, né? que ele escreveu. E ele é muito legal, é muito divertido o livro. E, assim, eu acho que um tanto pelo que a gente está vivendo na história, eu queria recomendar também Lélia Gonzalez. Ela foi uma brasileira intelectual negra, antropóloga e defensora dos direitos da mulher. E tem muitos textos bons dela, e o que eu queria recomendar é A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, e que ela escreveu em 1982. Que bom. Esses dois. Lélia Gonzalez? Isso, Lélia Gonzalez. Ok, que ela escreveu esse texto foi? 1982. 1982, ok. E você, Yuri? Você tinha pensado antes na recomendação ou foi assim do nada? É que eu tô lendo agora, Lélia Gonzalez. Sim. E eu tô lendo um livro dela e o Subliminar foi um livro que me marcou muito, porque foi um dos primeiros que eu li e que foi muito divertido, foi uma leitura muito legal, que me despertou assim pro mundo da leitura. Que bom. Que legal. Você, Yuri?
Eu vou começar recomendando o livro que eu tô lendo. Já faz um tempo, na verdade, que eu tô lendo, ainda não consegui terminar, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Engels. É um livro um pouco complicado, às vezes, de ler, porque faz você repensar várias coisas que estão pré-estabelecidas, assim, na sociedade. Inclusive, a própria relação marital, né? E aí eu queria recomendar um filme que a gente assistiu, se chama Underground, é um filme de 1995, é um filme sérvio, muito, muito louco, é um filme muito louco mesmo, ele é uma... Eu tava olhando aqui, eles deram uma boa definição, ele é uma comédia-drama, porque de fato ele é ao mesmo tempo engraçado e te faz chorar, porque é uma história triste, mas ele consegue ser engraçado. Uhum. E tem uma, tem uma muito música divertido esse filme. É muito legal. E a trilha sonora dele é maravilhosa. Mas esse filme de 5 horas? Ele é um filme demorado pra caralho. Ele é... Caraca, eu fui olhar agora aqui, 5 horas. Mas ele é muito bom, cara. Não, mas não é 5 horas, será? Não, mas não é de 5 horas, não. É 3 horas. 3 horas de filme. É de 5 horas, Agatha. Caramba. E IMDb tá dizendo que é 5 horas. A gente assistiu um filme de 5 horas. Não é 5 horas, Yuri. No IMDb... Não é 5 horas. Agatha, 320 minutos. 320 minutos. Não, é estranho. Quando eu cliquei aqui no IMDb, já tá dizendo que é 2 horas e 47 minutos. Talvez ele tenha uma versão mais curta, viu? Talvez ele tenha uma versão mais curta. Mas aí outra coisa que eu queria falar, eu não queria deixar de fora nada, queria falar alguma coisa brasileira. E tem um documentário que é do Yamandu Costa, né? Um dos maiores violonistas brasileiros vivos. E tem um documentário deles chamado Herança Russa. Esse documentário ele fala sobre a influência russa no violão de 7 cordas brasileiro. Porque os dois lugares no mundo que usam violão de 7 cordas é o Brasil e a Rússia. E isso é muito curioso, como que esse violão foi chegar no Brasil, né? E ele fala um pouco sobre isso, o documentário, né? Herança Russa. Legal. É que interessante. Eu assim, adoro essas curiosidades. Eu, assim, adorei, assim, o bate-papo com vocês. Queria agradecer o Yuri, meu irmão aí, por ter aceitado o convite, a Agatha, a esposa dele. Então, queria agradecer demais, né? Por terem aceitado, né? Participar do nosso podcast, que está no início. Mas eu acho que se a gente manter a regularidade, daqui a uns 2 anos... a gente consegue atingir um bom público, né? Porque traz muitos assuntos interessantes. E agradecer a Andressa também por ter participado hoje como host, né? Junto comigo. E aí, queria agora as considerações finais de cada um aí. O que é que vocês acharam? Eu acho que é um projeto muito legal, foi um prazer participar, sempre que quiserem, inclusive também, se quiser deixar o nosso, quer dizer, o meu, né, falar por mim, contato, se alguém quiser conversar mais, perguntar qualquer coisa, pode passar meu e-mail também. Se você quiser falar sua rede social, seu e-mail aí, pode falar. Eu vou falar o e-mail, porque é o que eu vejo mais, que agora eu tô meio por fora das redes sociais, mas o meu Gmail é agata.p.braga@gmail.com. Agata sem o H, né? Então é AGATA. E é isso aí. Pode mandar e-mail que eu converso. Ok. Yuri? De considerações finais, eu só queria falar que é muito legal mesmo a iniciativa, eu espero que dê tudo certo e que vocês consigam ter um alcance maior, porque são assuntos que são muito relevantes, né? Eu acho que falar sobre línguas é falar sobre o mundo, assim, sobre a cultura mundial, assim, de lugares diferentes, né? Falar da humanidade. Porque isso tudo está relacionado com a comunicação. E também eu me disponho aí a conversar, se alguém tiver alguma dúvida e eu
puder ajudar, o meu e-mail é SimõesYuri, Simões sem acento, Yuri começa com I, termina com Y, @gmail.com. Ok. Massa. Queria agradecer também, foi muito, acredito que foi motivador os relatos de vocês, tudo que vocês contaram, foi inspirador para que outras pessoas possam pensar sobre esse sonho, né? Porque afinal é um sonho fazer um processo desse, e vocês foram muito abertos e tudo mais, e é isso, agradecer. E é isso aí, pessoal. E a gente se liga aí no Diverse Língua nos próximos episódios com muito mais assuntos interessantes para vocês, beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu Diverse Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais. Procure por Diverse Língua no Instagram e no Twitter. Para contato, diverselingua@gmail.com.